Olá, tudo bem? Esse é o podcast da Catedral e hoje eu tô aqui com dois convidados muito legais, pastor Paulo Júnior, da Igreja Batista de Arão Reis, a igreja da família, né, pastor? Dá um oi aí pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? Bom estar de novo aqui com vocês. Gostamos tanto que já tá a segunda vez aqui com a gente, né? Renan tá aqui com a gente também, dá um oi aí, Renan. E aí, pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos conversar sobre generosidade, um assunto muito pertinente, mas pouco falado, porque ele é desafiador, né? Para vocês, o que significa generosidade? Pastor, o que é generosidade para você? Rapaz, ser generoso é ter o coração parecido com o do Senhor. Nossa, é isso aí. Né? Porque o maior ato de amor de Deus foi o quê? Entregar o seu filho, né? Foi entregar. É. E não é qualquer entrega. É. Gente que é pai sabe. Nossa. Foi a entrega. É. Então, generosidade é um reflexo do tanto que nós somos parecidos com o nosso pai. É isso. E você, Renan? É isso aí, o pastor falou tudo que eu tinha organizado para falar no podcast inteiro. Ele resumiu tudo, Não me pergunta né? mais nada aqui. Mas a generosidade é isso, é quando eu me dou, seja financeiramente, seja de tempo, seja de serviço, para que tenha vida em outras pessoas. Sem Deus é praticamente impossível ser generoso, É porque isso. a lógica do mundo é acumular, né? É guardar, é reter para que eu tenha cada vez mais, e na lógica do reino de Deus é repartir, e quanto mais eu reparto, mais aparece, mais vem. É uma lógica diferente, né? Então quem não está muito conectado com Deus não consegue entender essa lógica e não consegue se adequar a ela, né? Então, por exemplo, o pastor Paulo Júnior falou da entrega de Deus. Deus poderia ter salvado a gente estralando os Eu dedos. sempre falo isso. Dado Você ouro, fala dado isso? prata. Olha que conexão aqui então, né? Mas ele preferiu fazer de um ato assim de extremo amor. Sempre que Deus foi multiplicar, Jesus foi multiplicar a comida, sempre sobrou. Nunca foi a risca, nunca foi a E conta. nunca foi de pouca qualidade, né? Não, Sempre foi do melhor. sempre Deus fez tudo com muita generosidade. E de fato, então assim, quanto mais conectado, A mais generosidade generoso, não né? é dar o que sobra, né? É o que Deus fez, ele deu o melhor que ele tinha, ele Pastor, entregou. Desculpa, Renan. E na sua caminhada, sempre foi fácil? Não? Teve momentos que foram difíceis? É difícil, né? Essa mudança de coração. Quando que essa ficha caiu e a chave virou? Como é que foi na sua história? Bom, eu não sei te falar o dia que eu percebi o meu chamado pastoral. Mas eu acho que toda pessoa que tem um chamado pastoral, na essência, e olha que eu não estou falando de curso, teologia, nem estou falando de uma função ou de uma profissão. Sim. Estou falando de um mesmo. chamado. É o de Pedro lá, tu me amas, então me- pastorei minhas ovelhas aí. O chamado pastoral, ele é inerente à Com generosidade. certeza. Então, eu me considero alguém que tem muita preocupação com a necessidade do outro. Uhum. Talvez eu realmente precise aumentar ainda mais a minha generosidade. Legal. Mas eu estou numa igreja, pastorei uma igreja, que ela tem me ensinado e me surpreendido diariamente Caramba. a força da generosidade Uhum. daqueles irmãos. Então, eu acho que generosidade, ela é além de uma vocação, no caso pastoral, ela também ela acontece ou ela se desenvolve quando você toma a decisão de se tornar parecido com aquilo que você quer ser, Caramba. que é parecido com Jesus. É. E a nossa igreja, ela tem essa característica de servir, de ajudar o outro, de cuidar do outro. Nós estamos, Juan, num contexto social bastante vulnerável. Uhum. Com isso, as necessidades, Sim. elas têm mais evidência nos aspectos materiais, por exemplo, né? E é incrível como as pessoas na nossa igreja têm a alegria de ajudar o outro. Eu não tenho grupos de WhatsApp. Na verdade, eu tenho até um pouco de alergia a grupos de WhatsApp. Eu acho que eu estou desenvolvendo essa alergia, viu? Mas eu tenho uma lista de transmissão. Na verdade, são 3 listas de transmissão. Já estou indo para a 4ª lista por causa do número de pessoas, né? E eu, então, recebo lá, pastor, eu tenho um fogão para doar. E aí eu coloco na lista de transmissão. Ou então, pastor, eu preciso de um fogão. E eu coloco. Chega a ser engraçado
as pessoas hoje elas ficam brincando de quantos minutos vai demorar para ter a resposta. Olha que legal. Né? Ontem aconteceu uma situação de uma família na nossa igreja que está vivendo uma dificuldade com a questão das chuvas. Uhum. A casa delas está entrando água. Muita água, muita água. É um problema grave, eles têm uma questão, uma deficiência física, o casal, a esposa está grávida do terceiro filho, Meu Deus. e a casa está toda mofada. E eu precisava de R$5.000 para trocar o telhado. Para trocar o telhado. E assim, a igreja não tem R$5.000 assim. A realidade ainda não é essa, né? E eu estou dizendo 5.000 de material. Fora mão de obra. Fora mão de obra. E aí uns 4 irmãos chegaram e falaram assim, pastor, consegue o material que a mão de obra nós vamos doar. Eu mandei às 10h47 da manhã na lista de transmissão que eu precisava desse dinheiro. Ao 12h30 eu tinha R$6.500. Glória a Deus. Quer dizer, além do telhado, nós vamos poder pintar toda a casa. Glória a Deus. Com o dinheiro que nós recebemos. Né? Vamos trocar o telhado, tirar o mofo. Que presente, hein? Que pintar vão a casa dar. toda Glória a Deus. em menos de 3 horas. Caramba. Em menos de 3 horas, via a lista de transmissão. Isso é um exemplo. Lá na igreja eles brincam que eu tenho um Pastor, topa-tudo. Olha que interessante, porque no episódio anterior a gente conversou sobre cultura. E pelo que eu tô vendo, já é uma cultura, né? Servir incrível. de Já cravou o generosidade. leito ali, né? E outra coisa assim... Você ia falar do topa-tudo. Eles falam que eu tenho um topa-tudo lá na igreja. Eles brincam que eu tenho 2 empregos paralelos. É mesmo? Eu sou dono de um topa-tudo, porque assim... Eu amo em topa-tudo. Nós montamos, esse ano nós montamos 2 casas que foram invadidas pela enchente. Legal. Precisa de um guarda-roupa, um fogão, aí aquele tanto de doação e tal. Né? E nós temos um projeto chamado Obra Viva, que é um projeto que nós reformamos a casa de algum irmão. O Davi me contou isso, eu achei fantástico. Reformamos a casa de algum irmão da igreja. Quem que é o líder desse projeto lá? Nós temos a Duda, que ela fez esse projeto, a primeira versão dele, como trabalho de conclusão de curso no seminário. Entendi. Ela escreveu o projeto, ela fez o seminário Carisma, da Igreja Batista da Lagoinha, e a conclusão de curso foi esse projeto. Legal. Então ela fez o projeto e nós executamos. E estamos fazendo outros Obra Viva. Agora vamos fazer esse telhado, né? Legal. Então a gente dá preferência à pessoa que é da nossa igreja e que tem uma situação de vulnerabilidade, ou uma criança, ou um idoso, uma deficiência, algo que realmente a igreja pode socorrer. E tudo que o pastor está falando aqui, pastor Paulo Júnior, assim, eu posso testificar mesmo, porque ele é muito generoso, inclusive com outras igrejas, outros pastores. A gente aqui na PIB mesmo tem desfrutado muito, né? Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu ligo para ele, mando uma mensagem, em questão de minutos ele me indica um profissional da igreja dele, me indica alguma coisa e as coisas estão fluindo, né? Então, a gente só pintou a igreja em novembro, por causa do Davi é da igreja dele, ele me indicou. E porque ele indicou, eu percebi que o Davi já veio assim com um coraçãozão. Já com essa honra, né? E abraçou a gente, assim, de um jeito muito carinhoso. E graças a Deus por isso. E não só isso, né? Mas tantas outras coisas. Tem nos ajudado com o Ministério Infantil. Então sempre a gente conversa, tem insights, né? Muita coisa boa. Então eu posso aqui testificar mesmo que é algo que vocês vivem lá. Davi já veio com a cultura pra cá, né? Já trouxe pra cá. Isso aí é meu outro emprego paralelo, que é a agência de empregos. Isso é bom, isso é legal. Ajuda as pessoas, né? Porque assim, os empresários lá da igreja, eles têm esse hábito de dar emprego pro povo da igreja. Então, eles me ligam e falam assim, pastor, eu tô com uma vaga tal. E aí, lista de transmissão, currículo, encaixe. Ontem eu encaixei uma pessoa. Achando boa essa lista aí. O Rafael vai ouvir a gente, ele tá de lua de mel essa semana, mas ele vai ouvir semana que vem. Já me ajuda a montar uma lista de transmissão aqui pra gente executar isso. Então, assim, aí eu sinceramente, nós temos poucos desempregados na igreja. Que bom.
Poucos. Porque é isso, essa conexão, né? Um ajudando o outro, é impressionante o que Deus faz, né? Outro dia alguém me perguntou, mas não dá muito problema esse negócio de trabalhar com o pessoal da igreja? Vive dando problema, mas o povo lá, eles são insistentes. Não, mas problema vai dar mesmo. É o né? reino, né? Cuidado, eu acho. Todo relacionamento gera conflito, o problema vai dar. Mas A gente administra eles os problemas. eles são teimosos, eles continuam dando emprego pro pessoal da igreja. Não, um outro testemunho que eu tenho em relação a isso foi o pessoal da Casa de Tinta lá, da Jacuí, Avenida Jacuí, né? Que eu precisava comprar, de um pessoal amigo seu lá, né, também. E cheguei lá, fui muito bem recebido, muito bem atendido. E é interessante como essas conexões fazem o reino avançar, né? Essas conexões, de fato, aonde você tá, vai abençoando e cuidando de gente. Então, quanto mais a gente cresce, mais você vai levando gente para o crescimento também. Isso é sobrenatural. Paulo isso, né? falando aí, me deu uma ideia de que a generosidade está mais ligada com paternidade do que com prosperidade, porque você ser generoso é você cuidar de quem está perto. Então, independente de quem seja perto de você, independente de quanto você tem, o que você tenha para doar, você vai dar um jeito de não faltar nada para ninguém que está perto de você, né? Agora, existem alguns aspectos, porque a generosidade, ela... Juan, deixa eu falar um pouquinho sobre evangelismo. Eu sei que o tema não é esse. Mas pode ir lá, pastor, aqui a gente está conversando. Mas é porque, assim, o nosso princípio básico do evangelismo é o evangelismo por relacionamento. Qual é a premissa do evangelismo por relacionamento? Primeiro você ganha a pessoa para você, para depois você vai ganhar ela para Cristo. E como que você ganha alguém para você? Na intencionalidade, né? Sendo generoso, servindo a pessoa. No mundo de hoje, ser generoso choca as pessoas. Assusta, né? A gente fez uma ação em São Paulo, na cidade que eu era pastor lá, que era dar a garrafinha de água, copo de água no intervalo, no pico, né? Meio-dia, 5 horas da tarde, e um cartãozinho com uma mensagem, um versículo, de amor, sim, um versículo de esperança e tal. Aí a gente batia no vidro dos carros, primeiro que ninguém queria abrir, e quando abria, a gente dava água para as pessoas e elas não queriam aceitar, porque achavam que a gente ia cobrar, né? Não, é de graça, pode pegar a água. Não, mas tá errado isso. O que vocês querem? Vocês vão querer? O que vocês vão pedir? Não, a gente vai pedir nada, a gente só tá te dando de presente. Vocês são de algum partido de política? O que vocês são? Não, a gente é cristão. Ah, vocês vão querer que eu vou na igreja de vocês? Não, não vou querer nada. A gente só tá te dando essa água aqui. Então, a generosidade choca, constrange as pessoas. Nós tivemos a experiência dessa, nós fizemos isso no Natal com picolé. Colocamos uma criança, depois você pode assistir no nosso canal do YouTube. Legal. Da Igreja da Família. Colocamos uma criança com uma caixa de picolé. Nós temos empresários da área de picolé, de sorvete na igreja, e eles nos doaram alguns mil picolés, não me lembro bem, e nós mandamos fazer uma embalagem específica sobre o Natal. E essa criança foi para o sinal doar picolés. Olha. E aí as pessoas falavam assim, mas é de graça? Elas não aceitavam. Né? E a criança dizia assim, é de graça porque Jesus foi um presente de graça. Não custou nada. Né? Então, já quebra uma barreira ali, né? É isso aí. Agora, Juan, a questão do serviço, da generosidade, como que ela funciona na prática, no nosso contexto, né? Por exemplo, nós oferecemos ao posto de saúde do nosso bairro que eles pudessem usar o nosso espaço para treinamentos, para capacitação da equipe deles, porque era um posto, ainda é um posto pequeno, com pouco espaço, não tem um salão para eles fazerem esse treinamento. Depois eles perguntaram se podia usar lá o nosso espaço, que é o estúdio do Ministério de Dança, para fazer alguns exercícios com os profissionais do posto. Faz parte do programa da prefeitura, ou fazia parte. E foi criando um relacionamento. Chegou esse ano passado, a pandemia se apresentou, no ano 2020. Junto com a pandemia, chegou a questão da vacinação contra a gripe. E aí, o posto de saúde nos ligou e falou assim, pastor, nós estamos com uma dificuldade, que nós não estamos podendo trazer os nossos idosos para o posto para tomar a vacinação, a vacina da gripe, por causa da pandemia. Você pode ceder o espaço da igreja para ser um posto de vacinação? Olha que legal. Posso ceder o espaço da igreja. Agora, nós já estamos negociando com o posto para quando as vacinas chegarem em massa, se eles vão precisar do nosso espaço para a vacina da pandemia no nosso espaço. É isso. A mesma coisa aconteceu com a escola pública no bairro. Nós oferecemos a eles, se eles gostariam de fazer as formaturas no nosso espaço. Tivemos inúmeros problemas com isso. Mas nós continuamos servindo a eles. Por quê?
Porque se um menino pinta, arranha uma parede, estraga uma faz coisa, parte. pode acontecer? Pode. Tá ali pra isso também. Tá ali né? pra usar, né? A Bíblia fala assim, se você quer emprestar, se você não pode dar, não empresta. Nós estamos emprestando, é como se nós estivéssemos dando. Sim. Isso. E aí, hoje, nós temos uma penetração, temos toda a abertura na escola do bairro, para ajudar aquelas crianças. Tudo começou com... A generosidade abriu portas, né? Eu tenho um amigo, pastor também de Goiânia, que ele fala assim, se eu mandasse você organizar os talheres, como é que você organizaria? Você colocaria colher com colher, garfo com garfo, faca com faca, né? Você deixaria tudo organizado dessa maneira. Mas o certo era você perguntar, organizar para quê? Porque se for para organizar para guardar, tá certo. Se for para organizar, para usar, tem que misturar tudo, tem que fazer uma bagunça. Então, a casa boa não é a casa em perfeito estado, toda limpinha. É a casa que está sendo usada. E porque ela está sendo usada, tem desgaste, tem alguma bagunça, tem um ponto de sujeira. Por quê? Porque tem constante rodízio ali. E eu penso assim, a igreja, a nossa casa, a nossa organização, ela tem que estar organizada sim, mas o propósito é para ser usado. Não é para guardar, não é para reter, é para compartilhar. E nisso eu queria trazer um pouco para a sua vida. Você que está ouvindo a gente aqui no Spotify ou no YouTube, como é que você pode pegar esses princípios, exemplos que a gente está dando aqui e levar para a sua vida? Porque repare que a gente não ficou muito no conceito. Porque conceito serve para a gente ficar refletindo, né? Pensando. Mas histórias nos inspiram a viver. Então eu trouxe aqui histórias, exemplos para te inspirar a ser generoso. Como é que você pode organizar a sua vida para ser generoso? Como é que você pode organizar a sua empresa para repartir, para abençoar? Porque, de certa maneira, a generosidade requer organização. Porque senão você pode acabar atropelando ali e trazendo algum prejuízo, né, para a sua vida. Enfim, você precisa estar organizado para receber, organizado para poder doar, para repartir. Então, como é que você pode levar isso para a sua vida? Eu queria que a gente conversasse um pouco disso agora. Pastor, como é que você se organiza para usar, para repartir, para cuidar? Existe uma organização prévia? Lá, no caso da igreja, existe uma equipe que já está preparada, existe uma estrutura mínima. Por exemplo, eu sei que você sempre empresta caixa de som também, equipamento de som, né? Como é que vocês se organizam para poder potencializar e ajudar cada vez mais pessoas? Bom, a primeira coisa que a gente aprendeu é que Deus, ele nos dá as coisas não para a gente. É um canal, né? É um canal. Então, por exemplo, nós temos lá brinquedos que a gente usa com as crianças. Recorrentemente, algumas igrejas precisam desses brinquedos para usar. E eles perguntam, vocês nos alugam? Não, nós emprestamos. E nós temos uma despesa, desculpa falar de números aqui, de uns R$1.000 por ano de manutenção. O mês de janeiro é um mês que a gente faz manutenção nos nossos brinquedos. Entendi. E alguém já nos sugeriu, por que vocês não alugam baratinho para quando chegar janeiro, vocês têm esses R$1.000 para consertar? A gente fala assim, olha, a gente não aluga porque a gente ganhou. Deus nos deu. E a Bíblia fala assim, você recebeu de graça? Então, passa de graça também. E a gente entende que quando você está emprestando, você está dando. Né? Então, é claro que nós temos a questão da mordomia, Juan, que é o cuidado. Sim. A gente mostra, olha, é assim que monta, é assim que... mas a gente sabe que pode voltar com algum problema. Então, a gente definiu na nossa mente que nós estamos servindo aquelas pessoas e aquilo pode nos custar alguma coisa. Mas faz parte do serviço. Vocês estão organizados para o prejuízo. O prejuízo. Né? O prejuízo não vai doer nem vai matar vocês. A Bíblia diz que o prejuízo ele é ganho. Perder é lucro. É isso aí. Assim, no reino de Deus, a lógica é completamente diferente. É loucura. É loucura. Perder é lucro. É então, isso. Esse é um ponto. Agora, eu não sei se a pergunta ela é exatamente essa, mas essa cultura de generosidade, essa maneira de ser, ela precisa ser desenvolvida dentro de casa. Dentro de casa. O problema é que nós temos dado o nosso melhor para fora. A sua educação, ela é perfeita lá no seu mercado de trabalho, lá na igreja que você prega, lá no cliente que você atende.
mas dentro de casa você é uma porteira. A conta não fecha. Qualquer pessoa que te pedir para te levar, não sei aonde, você vai com um sorriso no rosto. Seu filho te pede? Você fecha a cara. Vai a pé, se vira. Chego cansado e tem que sair para te levar. Então, na nossa família, né, minha esposa ela é muito cuidadosa no sentido de que o melhor seja primeiro para nós. Legal. Lá não tem aquele jogo de jantar guardado para usar para as visitas. Isso aí. Não tem aquela toalha de mesa para quando vier alguém de fora. Não tem aquele prato que serviu e que a gente nunca comeu quando não tinha visita. Porque os meninos estão observando, as crianças estão observando isso daí, Então, né? o melhor que você tem precisa pra ser desfrutar, dado é pra usar. aos que você mais ama. Aos que você mais se preocupa. E não o seu pior. Essa cultura começa dentro de casa, Dentro de casa. Então, você não vai ser generoso lá fora, Uhum. de verdade, uma generosidade Sem interesse, sincera, né? Porque né? tem a generosidade externa que ela é de contrapartida. Eu tô fazendo um favor Exatamente. pro Paulo, mas depois eu vou cobrar dele. cobrar dele. Né? Então, essa generosidade até é possível, ela é mecânica. Agora, essa generosidade sacrificial bíblica, não. Você tem que E o formar em impacto casa. dessa é grande também, porque eu sendo generoso dentro de casa, eu vou estar formando mais 5 pessoas generosas que vão ser generosas no mundo. Ontem a gente estava numa reunião e meu filho falou uma frase assim: não tem problema nenhum a gente ganhar dinheiro, desde que a gente entenda que Deus nos dá mais do que precisamos para servir aqueles que têm menos. Então eu fiquei ouvindo ele falar isso e pensando, né? Ele pegou, ele entendeu. Sim, virou a chave, né? Ele entendeu que por que eu posso ter mais do que eu preciso? Pra Porque que ter mais do que eu sempre preciso? vai ter gente do meu lado que vai precisar. E eu vou poder Por repartir. isso que é interessante da gente entender que a generosidade não é dar o que sobra, mas é dar com exclusividade, mas tendo a certeza de que aquilo não vai me faltar. Pelo contrário, é como um rio que flui, né? Deus me dá e eu entrego. Minhas mãos nunca têm que estar ocupadas segurando, porque se elas estão livres, sempre estão livres para receber e para entregar. Agora, se em algum momento eu começo a reter e receber, não vai ter como eu receber. O canal mais, que né? retém a água apodrece. É né? isso. Tem que estar E sempre repassando. O canal que aguenta passar muita água, vai passar cada vez mais água. E esse princípio assim, é interessante porque Jesus nasceu, ele pega o pão, ele reparte, e ele fala, fazer isso em memória de mim, né? E eu acho que a igreja está comendo muito e repartindo pouco. Às vezes era para repartir mais, porque quando a gente reparte, a cura. Então, Jesus primeiro repartiu e depois comeu. Então, que eu acho que a gente possa absorver, eu acho que escuta esse podcast, assista esse vídeo, reflita sobre tudo isso que a gente está conversando, mas comece a pensar como é que você traz isso para a sua vida, porque tudo que a gente deixa para fazer depois não tem o mesmo valor de começar a fazer agora. Como é que hoje você pode dar o melhor aí na sua casa, né? Enquanto marido, como é que você vai servir a sua família, você esposa, você filho, né? Como é que você pode servir os seus pais também? Porque se não começar em casa, e se isso não for verdade em casa, não vai ser verdade fora, vai ser mecânico, ensaiado, engessado, e as pessoas percebem quando não é natural. Então, como é que você pega tudo isso que o Paulo, o Renan falou aqui, e como é que você traduz isso numa vida prática? A gente já está encerrando, caminhando para o fim, mas eu queria que vocês aí concluíssem, trouxessem algumas considerações finais para a gente fechar o assunto. Quem quer começar? Quem que pensou mais rápido aí e já tem uma consideração Deixa eu falar final? que o Pastor encerra bem, já Tá aplica. bom. Mas no episódio anterior a gente falou sobre servir, né? Sobre o amar. E eu vejo a generosidade como uma baita oportunidade de servir e amar. Então eu acho que quando a gente vira a chave e entende que o reino de Deus é isso, é eu compartilhar por onde eu for, no meu dia vão ter várias oportunidades de eu ser intencional, e de eu amar, de eu servir, de eu ser generoso. E com certeza é algo que vai quebrar barreiras, que vai aproximar, que vai criar elos e que eu vou me aproximar do Criador, porque foi isso que ele fez com a gente. Legal, muito bom, Renan. Eu quero terminar só fazendo uma colocação para você que está me ouvindo agora, independente do horário do seu dia ou da situação que você está. Pare agora e pergunte a Deus, quem eu posso servir hoje? Legal, muito bom. Eu posso ser generoso com alguém hoje? Mas se você se perder nessa pergunta, o dia vai passar, outras necessidades pessoais, elas vão tomar você. E eu quero dizer para você que
Lá no Éden, o homem foi envenenado com uma semente do diabo, que é a semente do egocentrismo. Uhum. Essa semente é a raiz do que aconteceu com Lúcifer quando ele caiu do céu, porque ele queria para si o lugar de Deus. É a mesma semente que ele plantou no coração de Adão e Eva quando eles quiseram ser iguais a Deus, a partir do pecado original. E eu e você acordamos todos os dias, pensando nos nossos problemas, nas nossas necessidades, naquilo que nós precisamos. No meu atraso, no meu horário, na minha... Tudo meu, né? Tudo eu, no meu café, tudo começa comigo. Mas existe um antídoto. O antídoto é a adoração. Uhum. A adoração é quando você tem que sair do lugar para reconhecer que o lugar é dele. Nós, crentes, precisamos aprender a entregar ao Senhor a nossa adoração como o nosso remédio contra o egocentrismo. E com Deus no centro, nós vamos enxergar a necessidade dos outros ao nosso redor. Isso. Por que ser generoso? Porque Deus deu tudo pra gente primeiro, e de graça, e deu muito, e deu da melhor qualidade, né? Tudo que ele fez foi com muito amor, e é por isso que a gente pode repartir, porque a gente está em transbordo, né? A gente está transbordando, a gente é canal. Não vai faltar porque você vai dar, não vai fazer falta porque você repartiu, porque quanto você repartir, mais você vai ter, e eu acho que a lógica é mais ou menos essa. Então, eu aconselho você a fazer isso. Eu estava pensando aqui agora, nem sei se vai fazer sentido ou não, veio aqui na minha cabeça e eu vou falar e vocês vão me ajudar a fazer esse negócio funcionar aqui. Mas eu pensei que agora, no dia depois que o filho pródigo voltou para casa, um dia depois, ele chegou e teve a festa. Mas eu fiquei imaginando esse menino acordando no dia seguinte. E ele pensando, meu Deus, eu gastei tudo do meu pai. Tudo que ele me deu, eu torrei. Eu fiz tudo da pior forma possível. E eu voltei para casa pensando que eu ia ser um funcionário. E esse pai deu uma festa para mim. Ele pegou o maior bezerro que ele tinha e ele fez para mim. Ele pegou a melhor capa, ele me deu um anel, ele me deu sandálias, ele me deu essa festa. E eu fico pensando nesse pai, nesse menino agora chegando à conclusão. Como é que eu posso desobedecer um pai que me deu tudo de graça? Como é que eu posso agora não ser o melhor filho para esse pai que fez tudo isso por mim? E eu imagino, né, não está escrito lá, mas eu fico imaginando esse menino constrangido com tanto que o pai fez por ele, agora vivendo uma vida, não para que o pai fizesse mais, mas porque o pai já tinha feito. Então eu acho que é essa a lógica que precisa nortear a nossa vida. Eu não vou fazer porque eu preciso que o pai faça algo. O pai já fez. O dinheiro compra muitas coisas, mas não compra aquilo que é mais importante. Não compra a vida, não compra o fôlego, não compra a saúde, não compra amigos, não compra a família, não compra nada que de fato importa. Não compra a salvação, não compra a vida eterna. Tudo que de fato importa, o pai deu pra gente de graça. E eu acho que isso nos constrange de tal maneira a pensar assim, cara, se Deus fez tudo isso por mim, por que é que eu não vou fazer por quem tá do meu lado? Por que é que eu não vou viver assim? Então, olha, você que está aqui nos ouvindo, eu espero que você tenha sido abençoado, eu espero que a gente tenha, de alguma maneira, agregado valor na sua vida aí, eu espero do fundo do meu coração, porque essa é a razão da gente estar aqui, parando um monte de coisas e sendo generosos com o nosso tempo, com a nossa vida, para abençoar, para de alguma maneira poder ajudar você aí. Então você que está no Spotify, compartilha nos grupos de WhatsApp, nas listas de transmissão, né? E você que está no YouTube, deixa o seu like, assina o nosso canal. Isso é muito importante para o YouTube propagar essa mensagem para muitas pessoas. E dessa maneira você está sendo usado, está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Um grande abraço, pastor, muito obrigado mais uma vez. Você sempre vai fazer parte, viu? Okay. Sempre que quiser vai estar aqui com a gente, caminhando, participando com a gente. Renan, obrigado pelo convite mais uma vez. Tamo junto. Renan também topa tudo, né, Renan? Eu só ligo o Renan, vamos? Vamos, é isso aí, tamo junto. É nóis. Obrigado por vocês terem participado. Que Deus abençoe, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.